Eu vi o novo filme da Netflix, O Culpado, e eu devo dizer que, às vezes, a Netflix ainda acerta. Eu tenho tido uma certa dificuldade com as produções originais da plataforma. Eles fazem muita coisa que parece teen demais, bobinho demais. Não me pega, tá ligado? Sem falar nas produções que você bate o olho e já sabe que foram feitas baseadas no que o algoritmo deles indica. Veja bem, não tô dizendo que é um problema eles usarem o algoritmo. É uma forma bacana de identificar os gostos do público e prever o que eles vão querer assistir numa possível obra futura. O problema é que alguns dos filmes e séries que saem desse processo parecem artificiais. Parece que foi feito com uma listinha e eles construíram uma história para ir riscando os itens da lista. É meio bizarro, mas chega disso, o vídeo não é sobre isso. É sobre o filme O Culpado, que eu curti bastante. Essa review pode estar saindo um pouco atrasada, porque tinha vídeo na fila para sair já, mas eu vi o filme assim que ele entrou no catálogo. Vamos lá, antes que eu possa falar do filme, vou avisar que tem spoiler aqui. Recomendo assistir esse vídeo depois de ter visto o filme. E mesmo que a gente já tenha visto o filme, não acho certo começar essa review sem dar uma breve pincelada no enredo. Basicamente, é um cara que trabalha no atendimento telefônico da polícia. Daí, ele recebe a ligação de uma mulher que está sendo sequestrada e tenta fazer tudo o que pode para salvá-la. Bem simples, né? E de onde vem a graça desse filme? Da tensão. Esse é um suspense, o famoso thriller, e se passa inteiramente seguindo o protagonista no mesmo ambiente. É sério, o filme todo se passa em apenas um andar de um prédio. Ele vai de uma sala para a sala da frente e ao banheiro. É isso. Tem apenas uma breve cena em que a gente vê algo do lado de fora, mas de forma bem obscura. E sendo assim, o que faria ou arruinaria o filme é a atuação do ator principal. Eu acho o Jake Gyllenhaal um bom ator e ele segura bem o filme. Quando a gente começou a assistir, eu cheguei a brincar com a minha namorada. Eu falei, o filme é foda. O cara é tipo um atendente de telemarketing e tá lá, super em forma. Nem pro ator ganhar uns quilinhos, né? Só que meio que até isso faz sentido no filme. Logo no início, a gente consegue ver que o Joe, o nosso protagonista, não tá bem. Ele começa o filme no banheiro, passando mal, usando uma bombinha de asma. Daí ele vai pra mesa dele e a gente consegue entender melhor o que tá acontecendo. Ele claramente tá puto com o trabalho. Não queria estar ali atrás da mesa. Uma jornalista liga pra ele querendo ouvir o lado dele da história. E pelas conversas que ele vai tendo no telefone ao longo do filme, a gente vai juntando as peças e entendendo melhor o que aconteceu e a situação dele. O Joe era um policial que trabalhava na rua e fez alguma merda. Por isso ele foi parar atrás de uma mesa e por isso ele estava tão desgostoso com isso. No dia seguinte ele tem uma audiência para decidir o futuro dele. E se tudo correr bem, ele volta pro trabalho de campo. A gente não sabe o que ele fez. Se foi corrupção, uso excessivo de força, abuso de autoridade, e isso adiciona ao mistério do filme. Esses toques dos problemas pessoais dele, junto com a trama principal do filme, a mulher sequestrada, vão construindo o arco do personagem e nos fazendo entender melhor quem é o Joe. O filme faz um ótimo trabalho construindo a evolução da situação dele. Nós vemos um homem com os nervos à flor da pele. Ele claramente não está bem da cabeça nem fisicamente. A bombinha de asma, o antiácido para o estômago, as explosões repentinas com os colegas de trabalho, tudo isso são indicativos. E o Jake Gyllenhaal passa isso muito bem. Ao longo do filme a gente acompanha o cara caindo aos pedaços. Ele vai suando cada vez mais, ficando mais suscetível a se destemperar e toma umas atitudes cada vez mais questionáveis, bem intencionadas até, mas burras. E assim a gente vai entendendo como ele se vê, como ele vê o seu papel como policial. Ele quer salvar a mulher raptada, a Emily, a qualquer custo. Ele reconforta a filhinha dela que ficou em casa sozinha, diz que a polícia tá lá para protegê-la e que essa é a função deles. Ele faz isso ao mesmo tempo em que ele fica dando pitaco, ou melhor, enquanto ele quer ditar o curso de ação para os policiais que estão na rua e da patrulha rodoviária. Ele pede pro amigo dele invadir a casa do sequestrador, que é o ex-marido da vítima, sem mandado, vale ressaltar. Ele até chega ao ponto de ligar pro sequestrador do próprio telefone pessoal dele. Ou seja, ele tá tentando fazer a coisa certa, mas não tem problema nenhum em cruzar alguns limites e sair um pouco do próprio papel. Resumindo, é um merdeiro. E algo que o filme faz, que é muito legal, é usar o caso do sequestro como uma alegoria para o próprio drama pessoal do protagonista. O que parecia ser um caso de ex-marido violento, que inclusive já passou tempo preso, que decidiu levar a ex-mulher embora para algum lugar à força, abandonando os filhos pequenos sozinhos em casa, tendo inclusive ferido um deles nesse processo, se mostra na verdade o caso de um pai desesperado. Um homem que pirou após ver a sua ex-esposa com problemas mentais ferir um dos seus filhos. Ele não sabia o que fazer,
não teve a coragem de dizer para a mulher que ela havia matado o próprio filho. Só conseguiu pensar em levar ela de volta para o hospital, onde ela costumava ficar internada. E após dar instruções para Emily que poderiam ter matado esse homem inocente, como dar uma tijolada na cabeça dele ou puxar o freio de mão de um carro em movimento, e no desespero de tentar impedir que essa mãe de mente instável cometesse suicídio, quando começou a perceber a realidade do que tinha feito, o Joe chega no ápice do seu arco. Ele confessa para Emily que matou alguém, demonstra remorso e não quer ser responsável de alguma forma pela morte dela também. E é aí que nós, como público, finalmente descobrimos o que ele fez e onde começa a redenção dele. E esse momento mais alto é mostrado através da atuação do Jake Gyllenhaal, auxiliada por toda a parte técnica do filme. Enquanto o ator está simplesmente derretendo na frente da câmera, o plano usado é fechadíssimo. A gente está vendo um close da cara dele. Isso deixa a gente ver muito bem a emoção expressa no rosto do ator, mas também passa uma sensação claustrofóbica de estar confinado num lugar fechado, apertado. E logo após esse clímax do enredo do sequestro, nós temos o clímax pro arco pessoal do Joe. Ele corre pro banheiro, vomita, tem um treco, um verdadeiro colapso nervoso. Todo aquele mal-estar físico e mental que foi se acumulando ao longo do filme é liberado de uma vez e ele tem seu momento de iluminação. Ele percebe que, assim como estava errado com relação à situação da Emily com seu ex-marido, Henry, ele também estava errado no seu próprio drama pessoal. Ele decide desistir de usar o seu amigo e antigo parceiro como uma testemunha com um relato fabricado e pede a ele que simplesmente diga o que ele viu. Ele decide aceitar o fato de que ele é culpado e que deve pagar por isso. Ele vai a julgamento alegando culpa, aceitando em paz seu veredito e sua pena. E esse final foi a parte que eu achei meio problemática do filme. Pra ser sincero, foi um pouco difícil de descer ele simplesmente aceitar o próprio destino e parar de correr das consequências das próprias ações. O filme até constrói isso bem, mas ainda assim me parece um pouquinho inverossímil. Isso, junto da Emily ter desistido do suicídio e da descoberta de que o bebê dela, na verdade, sobreviveu a uma facada na barriga, ficou parecendo que foi um final feliz demais, dada a situação de merda que era aquilo tudo ali. Eu também fiquei um pouco com a impressão de que o filme estava tentando passar uma mensagem de reafirmação do valor da polícia como instituição, meio que mostrando que apesar das maçãs podres e dos excessos cometidos, a instituição em si tinha razão para existir e valores nobres. O que é uma mensagem que eu entendo, não necessariamente discordo, mas não desceu tão bem. Acho que pelo contexto social que os Estados Unidos estão passando, onde os excessos cometidos pela polícia estão sob os holofotes, e levando em consideração que esse é um elemento central do filme, a mensagem parece um pouquinho forçada. Porém, sempre existe a possibilidade de eu estar errado. Até porque esse filme é um remake de um outro filme que é dinamarquês. Então eu nem sei o quanto disso é exclusivo desse remake estadunidense e o quanto está presente no original. Vai que eu vi pelo em ovo. Mas que eu fiquei com essa sensação, eu fiquei. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser deixar um like para ajudar o canal a crescer, eu agradeço. E como sempre, muito obrigado por assistir.